Pronto, esse é o barulhinho de gravação. Isso aí, rapaziada. Vamos começar. Esses pontos, vamos mudar o ponteiro para caneta, contador laser, o ponteiro fica bem melhor assim. Então vamos começar, galera. Eu vou apresentar aqui para vocês. Então é o seguinte, vamos falar sobre a luz, beleza? Há muitos tempos, né, o homem se preocupa com luz e escuridão. Só que lá no começo, só se conhecia o Sol, a Lua e as estrelas como fontes de luz. Né? Independente das primárias ou secundárias, de quem luz própria ou não, só se conhecia essas três fontes. O Sol, a Lua e as estrelas. E eis que surgiu o fogo com um certo tempo. Com o passar do tempo, logo surgiu o fogo. E aí, tivemos formas não naturais que foram utilizadas. Olha só, temos aqui lamparinas, velas. Isso aqui seria uma tocha? Provavelmente. E aqui, então, com o passar do tempo, passou a surgir as lâmpadas. Esse laser aqui, que nem essa foto aqui de balada, né? Aqueles feixes de luz que eles colocam com efeitos bem doidos nas baladas, né? Eu que fui baladeiro por muito tempo, conheço bem essas luzes. Laser. Então é o seguinte, sem a luz, a gente não consegue sobreviver no planeta, né? Porque a vida na Terra está baseada nela, na presença da luz. As plantas, por exemplo, dependem da luz para realizar a fotossíntese, que consiste na absorção de gás carbônico e produção de oxigênio. Agora, olha só essa árvore balançando. O que acontece? Ao aquecimento do ar pelo Sol, e isso forma brisas e ventos. Ocorre pelo aquecimento do ar devido à luz do Sol. Lá na antiguidade, lá nos tempos dos filósofos gregos, adotava-se uma visão atomística das coisas, né? A luz ela é formada de pequenas partículas conhecidas como átomos que se soltavam de objetos penetrando em nossos olhos, possibilitando a visão, né? Por exemplo, é como se você pegasse uma fruta e aí esse objeto emitiria pequenas partículas, né? Átomos, e essas partículas penetrariam a visão. Por isso que se está vendo essa fruta. É algo assim. E essas partículas são uma miniatura desses objetos, e elas partem em todas as direções, e essas partículas se chamam simulacros ou eidola. Se escreve eidola, mas é eidola, vem de eidos, né? Agora, de acordo com a escola pitagórica, existia em cada um de nós um fogo, né? Um fogo dentro de nós que emite pelos olhos raios luminosos na direção do objeto refletido, e esses raios retornam aos nossos olhos. Esses raios se chamam quid. Por exemplo, tem um fogo dentro do olho, um fogo interno dos olhos, emite luz, reflete-se na fruta, e por isso que consegue se enxergar a fruta. É isso que a escola pitagórica acredita. A ideia atual de luz vem de filósofos árabes, que diziam que a luz tinha uma existência própria e que não dependia nem de objeto nem do olho humano, ao contrário do que pegavam os filósofos gregos. A luz depende de uma fonte, né? Por exemplo, uma fonte que emite luz, que tem uma luz própria para se emitir, que é a fonte luminosa, também conhecida como fonte primária de luz. O Sol, por exemplo. E também temos os objetos iluminados, ou fontes secundárias, que são aqueles objetos que simplesmente refletem a luz que recebe das fontes primárias. A Lua é um exemplo disso. A Lua, ela não tem luz própria, ela simplesmente reflete a luz do Sol. O que será que é a luz realmente? Do que ela é formada? Agora, olha só, Sir Isaac Newton, desenvolveu uma teoria baseada
no fato da luz ser constituída de partículas bem pequenas que não podiam ser vistas em sua unidade. Essas partículas se chamam corpúsculos de luz. E aqui está a luz branca. A luz branca vem do Sol e seria formada por muitos corpúsculos diferentes, de cores diferentes, que por atravessar um prisma são desviados por forças diferentes. E essas forças separam essas cores. Tá aqui a luz branca que incide nesse prisma e é separado nesse arco-íris. Se você já viu esse desenho em algum lugar, fala aí nos comentários, no chat. Opa. E aí, se lembra de você de alguma coisa? Bom, depende do que você depende, né? De quem curte, quem curte rock a capa do disco. Quem curte aquele rock das antigas deve lembrar de um álbum muito famoso da banda Pink Floyd. O álbum da The Wall. Opa! Mas enfim, vamos nessa. Agora, durante o século XVII, um contemporâneo de Isaac Newton, um cara da mesma época do Newton, que é o Huygens, observou dois feixes de luz se cruzando e não sofrendo desvios. Quando dois feixes se cruzam, eles não sofrem desvios. Só que se a luz é formada de partículas, como que elas não se colidem durante o cruzamento dos feixes? E é isso que o Huygens explicou da seguinte forma. Ele propôs que a luz seja formada de perturbações do meio entre a fonte e o observador. Daí, a luz seria uma onda. Aí ele está falando que a luz é uma onda, né? E essa onda, que tipo será que essa onda é, né? Qual será a natureza dessa onda? De qualquer forma, a gente chegou ao conceito de luz dos dias de hoje. A luz é uma energia radiante que causa a sensação de visão. Temos aqui uma fonte de luz que incide no objeto que é iluminado e essa luz reflete-se no olho da pessoa que observa. Com isso, a luz, a gente atualmente vê a luz como uma onda. E é uma energia radiante. Olha só, uma energia radiante, isso quer dizer radiação, vem radiação eletromagnética. Energia radiante é uma onda eletromagnética, então a luz é uma onda eletromagnética. Então, de acordo com esse cara aqui, James Clerk Maxwell, um grande cientista do século XIX, sempre que uma carga elétrica é acelerada, ela emite ou irradia uma onda eletromagnética, isto é, campos elétricos e magnéticos que se oscilam, se propagam no espaço, no vácuo, apresentando todas as propriedades de movimento ondulatório. Então, olha só, carga elétrica em movimento, vocês vão ver isso ano que vem, carga elétrica em movimento gera campo magnético, beleza? Uma carga elétrica, independente de estar parada ou não, ela gera um campo elétrico em torno dela. Agora, se você põe essa carga para se movimentar, ela vai começar a gerar uma onda, um campo eletromagnético. E aí, o que acontece? Uma oscilação, um ciclo de campo elétrico gerando primeiramente um ciclo de campo elétrico gerando campo eletromagnético, gerando campo elétrico, gerando campo magnético. Então, esse ciclo ocorre de uma maneira ondulatória. Esse ciclo ocorre em movimento ondulatório, uma oscilação entre os campos. E então nós temos uma onda eletromagnética. E aí, com toda essa coisa, com toda essa viagem, esse rolê, o Maxwell generalizou de maneira matemática os princípios da eletricidade. Ele verificou de maneira experimental a teoria dele. Mas isso só aconteceu quando ele considerou um novo tipo de onda, que, como falei para vocês, é a onda eletromagnética, que é uma consequência de dois efeitos, que é um campo magnético variável, produzindo campo elétrico, e um campo elétrico variável, produzindo campo magnético. E esses dois campos propagam-se no vácuo
por meio de induções, constantes e recíprocas induções. O que é recíproco? Quer dizer, recíproca indução recíproca, quer dizer que um induz o outro, e isso é constante, uma indução constante e recíproca, eles estão constantemente induzindo um ao outro, um campo elétrico que induz um campo magnético, que induz um campo elétrico, e assim por diante. E aqui está a formação aqui, o esquema da onda eletromagnética. Veja só, um campo elétrico gerando essa onda azul aqui, e temos um campo magnético gerando essa onda vermelha aqui. Um seria transversal e o outro seria longitudinal. Beleza? Por conta da direção de propagação. Beleza, vamos nessa. Não vou entrar com outros detalhes, porque isso é coisa de terceiro ano, mas tem muita coisa aqui de onda, de segundo ano, beleza? Que dá para aproveitar bastante. As ondas eletromagnéticas são ondas transversais. Por quê? Porque são aquelas ondas cuja direção de propagação é perpendicular à direção de vibração. Quer dizer, se a vibração ocorre verticalmente, a propagação tem que acontecer horizontalmente, forma um ângulo de 90 graus. Entra aqui. As partículas se movimentam para cima e para baixo, mas a propagação se ocorre de maneira horizontal. Olha só como fica. Para cima e para baixo, né? Mas a propagação segue para a direita. Forma um ângulo de 90 graus. Então, é uma onda transversal. Agora, a velocidade de propagação dessa onda é de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Que são aqueles 300 mil quilômetros por segundo, né? E a distância entre a Terra e o Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Conclusão, que a luz do Sol, fazendo as contas, demora aproximadamente 8 minutos para chegar à Terra. É importante que a gente esteja consciente, né, de que estamos imersos em ondas eletromagnéticas. A gente está imerso, a gente sempre... Eu estou aqui na frente dessa luz, olha só. Essa luz aqui. Eu estou gravando essa aula na frente de uma onda eletromagnética. Isso aqui. Iniciando pelo Sol, a maior e mais importante fonte para os seres terrestres. Claro que o Sol se pôs, mas a gente está sempre o tempo todo, né? Porque quando a gente consegue enxergar, mesmo dentro de casa, a gente consegue enxergar os objetos e tudo mais, é porque existe uma luz natural, que é a luz do Sol. Não deixa de ser uma onda eletromagnética, né? Agora, vamos lembrar comprimento de onda e frequência. Comprimento de onda, olha só. Antes de falar de comprimento de onda, vamos falar novamente das cristas e dos vales. A crista é o ponto máximo de um pulso, de uma onda. E o vale é o ponto mais baixo de uma onda. Comprimento de onda nada mais é do que a distância entre dois vales ou duas cristas consecutivas. Então, a distância entre esse ponto e esse ponto é o comprimento de onda. É o lambda aqui. A letra verde é lambda. Lambda que substitui o L, que é L de length, que é comprimento em inglês. A distância esse ponto entre esse ponto aqui e esse ponto aqui também é igual a lambda, é o comprimento. E, por fim, amplitude. Tá vendo esse eixo aqui? Esse é o eixo de equilíbrio, é o eixo onde estão os pontos de equilíbrio dessa onda. A distância entre o ponto de equilíbrio e a crista ou o vale, aqui, nesse caso, desse ponto até essa crista aqui, é a amplitude. A distância entre esse ponto aqui e esse vale aqui é a amplitude. Tanto faz. Como eu falado aqui, né? Não vou falar de novo aqui. Tá? É o que eu tinha falado aqui, é o comprimento de onda, a distância entre duas cristas ou dois vales seguidos. Agora, o número de ciclos realizados por um ponto em sua unidade de tempo, seja segundo, seja hora, seja minuto, é a frequência. A frequência é o número de pulsos, dividido, ciclos, né, na verdade, pulsos ou ciclos, tanto faz, dividido pelo intervalo de tempo. A frequência é quantos ciclos um ponto que vibra, uma vibração,
acontece dentro do intervalo de tempo. Quanto maior a frequência, maior a energia armazenada na onda e menor o comprimento de onda. Quanto maior a frequência, maior a energia e menor o comprimento. Por quê? Por causa de uma outra equação, que é a equação fundamental do ondulatório, que vamos ver mais tarde, ainda nessa aula. Mas vamos falar do espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético é um intervalo de ondas eletromagnéticas que variam conforme o comprimento e a frequência, né? Aqui nós temos os raios gama com o menor comprimento de onda, mas a maior frequência, as maiores frequências. Saca só, esse intervalo aqui no meio nada mais é do que o espectro visível, o espectro que o olho humano pode enxergar, aquelas luzes que ela pode enxergar, as cores, né? Então, tá nesse intervalinho aqui, é um intervalo bem pequeno perto de todo o espectro, e a onda de menor frequência que vocês podem enxergar aqui é o infravermelho. A luz vermelha é de menor frequência que vocês podem enxergar. E a onda de maior frequência que se pode enxergar é a violeta. Acima disso, são ultravioleta, que são os raios de sol e tudo mais. Aqui o infravermelho são aquelas luzes que se utilizam em óculos de visão noturna, por exemplo. Beleza? Aqui temos as cores, né? São as 7 cores fundamentais do espectro visível e tem um intervalo de 3 vezes 10 elevado a 14 Hz, né? De 4,5 a 7,5, de 4,5 vezes 10 a 14 Hz até 7,5 vezes 10 a 14 Hz. Isso aqui é uma faixa, um intervalo bem pequeno de frequências que pode sensibilizar a visão humana, que é a nossa visão. Aqui temos o vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, da menor para a maior frequência, que a gente pode perceber com o nosso olho. As radiações cujas frequências estão abaixo disso, tem um aluno que quer participar, é o Cauã. Beleza, tá aceito. Deixa eu ver. Show de bola. Boa noite, Cauã. Seja bem-vindo. Opa, boa noite, senhor. Obrigado. Vamos nessa. Continuando aqui, o Cauã, você chegou agora, só que assim, você está registrado, participação sua e tudo mais, né? E qualquer coisa, a gravação vai ao ar no YouTube pra você assistir lá. Beleza? Você assistiu, né? Beleza. Beleza. Pô, você tá aqui, né? Agora, para quem não tá aqui, não adianta nada. Então, vamos nessa. Assim, ó, voltando, né, as radiações abaixo de 4,5 vezes 10 a 14, são que é a luz vermelha, né? São os raios infravermelhos, né? A luz infravermelha, né? Que tem os exemplos dos raios infravermelhos, ondas de TV, que não, essas radiações, elas não sensibilizam a retina. Então, elas são invisíveis ao olho humano. Agora, as radiações cujas frequências estão acima de 7,5 vezes 10 a 14 Hz, que são as luzes ultravioleta, elas também não conseguem sensibilizar a retina, porque são muito frequentes, então são invisíveis. Temos exemplo de raios ultravioleta, que vem do Sol, raios X, raios gama, que não sensibilizam a retina. A gente não pode enxergar essas luzes, essas radiações. Então, agora aqui, novamente, nós temos o modelo do espectro eletromagnético. Beleza? Aqui temos partindo desde as ondas de rádio até os raios gama. Esse é um espectro eletromagnético para vocês. Tem um mais completo ainda por aí. Esse não é o mais completo possível que nós temos. E aqui no meio nós temos o espectro visível. Hoje, a forma de luz visível que causa um grande encanto é o laser. Laser, pessoal, é uma sigla em inglês. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, que literalmente significa
amplificação da luz por emissão estimulada por radiação. Exemplo aqui de laser, outro exemplo de laser. E o laser é o seguinte, ela é uma luz monocromática, só tem uma cor, é coerente porque é emitida em uma única frequência, é colimada, quer dizer, os raios são quase paralelos, os raios de luz são quase paralelos, porque a distância da luz até a Terra é imensa, e tem muita energia numa pequena área. Tem uma grande concentração de energia, né? Aí, por conta disso, o laser é muito aplicado, né, na medicina, pesquisas científicas, leitores de CD e DVD. O laser, em especial o laser de dióxido de carbono, CO2, ele tem sido muito utilizado na indústria porque permite que se faça um corte bem fácil. Né? O corte a laser é aquele laser de dióxido de carbono, corta muito facilmente e também solda muito facilmente os materiais. E com isso, pessoal, estou terminando essa apresentação, beleza? Não demorei muito, né? Agora, fica aí para vocês, se vocês têm alguma curiosidade aí, pessoal, manda bala. O Arthur está aqui para me ajudar com algumas perguntinhas também. Então, a apresentação em si eu terminei. Agora, vocês têm alguma dúvida, alguma curiosidade a respeito do laser? Tudo tranquilo, senhor. Eu só não sabia que era uma sigla, tipo laser. Laser também. Quando eu comecei a estudar audiofísica para preparar, né, já faz alguns aninhos, nem eu sabia, nem sabia que laser é uma sigla. Beleza? Então, vou anotar aqui as presenças, né, da minha sala. Deixa eu ver aqui. Vão perguntando aí. E Arthur, o que você achou desse rolê? Foi bem explicado, Luiz. Acho que deu para eles entenderem direitinho aí. Beleza, então nós temos aqui temos a Alana, o segundo B, temos o Cauã, Daniel, Danilo, Luar, Lucas, Andrade e o Pedro. Deixa eu ver aqui. Beleza. Pessoal, então vamos fazer o seguinte. Deixa eu fazer o... Opa, beleza. O Arthur já deu conta aí do print? Já passei para lá. É uma das curiosidades do sol que a gente vê no caso, né? Como é? Desculpa, deu uma falha aqui na internet que eu não consegui entender a pergunta. Eu falei o tempo da luz. A luz do sol para chegar na Terra é 8 minutos. 8 minutos. Ela leva, então, quer dizer, a gente sempre está vendo ela 8 minutos antes. Depois, né? Que ela saiu do sol. Depois, exatamente. Há um simples cálculo, né, de cinemática, né? Cinemática. Velocidade. Beleza. Vamos ver, podemos falar, o que nós podemos falar, né? Vamos ver, o que nós podemos falar a respeito. Bom, qualquer coisa, pessoal, eu estou aqui disponível, né? Como falei para vocês no começo, essa é uma aula que o objetivo é trabalhar com o caderno do aluno volume 4, né? Enquanto o centro de mídias está trabalhando recuperação, está voltando, né?
para a ideia de recuperação mesmo, né? Mas, para não ficar sem trabalhar o caderno do aluno, então vou tentar sintetizar qual o conteúdo de lá, produzir slides, né? E dar a vocês gravar as videoaulas, apresentar para vocês a matéria. E aí, eu vou passando algumas atividades associar para que se possa associar, né? Qualquer coisa, estou aqui para tirar dúvidas e ajudar na medida do possível, né? Juntamente com o Arthur, a gente vai suprindo aí, principalmente o Arthur tá com o noturno, né? Tá tomando conta do pessoal noturno, e eu estou tomando conta do pessoal singular. Mas eu vou assessorando tanto para o diurno quanto para o noturno. Uma curiosidade. Então, é o seguinte. Desculpa. Uma curiosidade da luz. Pode falar, Arthur. Uma curiosidade da luz, os cientistas conseguiram armazenar a luz agora. Em 2009, uma universidade alemã conseguiu segurar por frações a luz, reter a luz. Isso, num futuro, a partir do momento que se conseguir estocar, não estocou o vento da Dilma, estoca-se a luz. A luz é uma onda, né? Onda é um transfere energia, né? Então, você pode estocar energia, basicamente, né? A onda está ali produzindo, está transferindo energia, né? Então, galera, então é o seguinte, o segundo A vai ter aula de matemática na sequência, comigo mesmo, né? Então, vamos fazer o seguinte. Alana, pessoal, obrigado pela participação. Eu queria adiantar a aula de matemática, aproveitando que eu estou aqui. Adianta aí já, Luiz. Beleza, valeu, Arthur? Obrigado. Valeu pela parceria de sempre. Obrigado, Alana. Obrigado pela participação. Obrigado por você ter vindo. Tchau. Pelo menos uma aluna minha agora. Pode ir tranquila para esperar outra aula. Estamos aqui. Nós. Tchau, moçada. Obrigado.